Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Alisson. Vamos resolver a questão de número 95 do Enem 2019. Ela diz o seguinte: glicólise é um processo que ocorre nas células convertendo glicose em piruvato. Durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença de O2. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de O2 e a glicose ser convertida em duas moléculas de ácido lático. As equações termoquímicas para a combustão da glicose e do ácido lático são, respectivamente, mostradas a seguir. O processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente porque então, a gente precisa, na verdade, calcular qual é o ΔH da reação de conversão da glicose em ácido lático, tá? Então, essa daqui é a reação de acordo com o que foi falado aqui no texto, ó. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de O2, tá? Esse déficit de O2 é isso que caracteriza o processo anaeróbico, na ausência do oxigênio, e a glicose ser convertida em duas moléculas de ácido lático. Então, é exatamente essa reação aqui que a gente precisa calcular o ΔH, tá? A conversão da glicose em ácido lático. Então, para a gente calcular o ΔH dessa reação, a gente vai usar a lei de Hess. Tá? Então, a partir dessas duas aqui, ó, que a gente tem o ΔH já conhecido, a gente consegue calcular o ΔH da reação que a gente não conhece ainda. Percebam o seguinte, pessoal. Nessa reação que a gente quer calcular o ΔH, a glicose, o C6H12O6, é um reagente. E nessa primeira reação aqui que nós temos, ó, C6H12O6 também é um reagente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente copiar essa equação química que representa esse processo de combustão da glicose. Agora, notem o seguinte. Nessa equação aqui, ó, o ácido lático ele é um produto, enquanto que na equação que nós temos o ΔH conhecido, o ácido lático ele é um reagente. Então, para a gente transformar esse reagente em produto, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que inverter essa equação. E lembrando, quando a gente inverte uma equação química, a gente troca o sinal do ΔH. Então, se o ΔH daqui é menos 1.344 kJ, então, quando a gente inverter, isso vai se transformar em mais 1.344 kJ. Então, nós temos essa equação aqui. Percebam o seguinte, os reagentes aqui, ó, se transformaram em produto e os produtos se transformaram em reagentes quando nós invertemos a equação química e o sinal aqui, que era menos, se transformou em mais. Ok? Notem o seguinte. Essa aqui é a equação que nós estamos querendo calcular o ΔH, certo? E nela, nós temos um coeficiente 2 para o ácido lático. E nessa equação que nós temos, o coeficiente aqui é 1, né? Não é representado nenhum coeficiente, então o coeficiente aqui é 1. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que multiplicar toda essa equação por 2. Então, quando a gente multiplica todos os coeficientes dessa equação química por 2, a gente obtém essa nova equação química, cujo ΔH também precisa ser multiplicado por 2. Tá? Então, o ΔH aqui estava 1.344 e agora passou a ser 2.688, ok? Agora nós podemos somar essas duas equações químicas
para poder obter a equação de cima, cujo ΔH eu preciso calcular. Ok? Então, nós vamos fazer então essa soma. Percebam o seguinte, quando a gente somar essas duas equações químicas, a gente tem 6 CO2 aqui nos reagentes e 6 CO2 aqui nos produtos. Então, a gente pode cancelar. Da mesma maneira, nós temos 6 O2 aqui nos reagentes, 6 O2 aqui nos produtos. Aqui nós temos 6 H2O nos reagentes e 6 H2O nos produtos. E agora, a única coisa que vai sobrar aqui nos meus reagentes vai ser a glicose e aqui nos produtos vai ser justamente o ácido lático. Quando eu somo as duas equações, eu faço a mesma coisa com os valores dos ΔHs. Então, menos 2.800 mais 2.688, então eu tenho menos 112 kJ. Logo, esse processo libera 112 kJ de energia para cada mol de glicose. Então, isso corresponde à alternativa A.